A obesidade é uma doença e que afeta milhares de pessoas no Brasil e no mundo. E o Brasil cada vez mais tem registrado aumento no número de casos de pessoas obesas. É necessário enfrentar isso e é necessário respeitar as pessoas que enfrentam isso. Por causa desse assunto, a deputada Simone Pereira apresentou um projeto que discute esse assunto, que discute essa questão. Nós vamos conversar com ela aqui no nosso estúdio do Jornal do Piauí. Deputada, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, telespectadores do Jornal do Piauí. E para mim é uma honra poder estar hoje aqui falando do meu primeiro filho, meu primeiro projeto de lei. Agora, deputada, o que chamou a atenção no seu projeto, que fez a gente se interessar por essa conversa com você, é porque muita gente, muitos de nós, não faz ideia de quando desrespeita os direitos da pessoa obesa. O projeto ele tenta corrigir que tipo de comportamentos que fazem com que as pessoas se sintam desrespeitadas. Olha, veja bem, quando eu pensei no estatuto, é exatamente pelo fato de eu entender que uma política pública, ela não pode ser trabalhada de forma isolada, porque senão ela perde a capacidade de eficiência. A obesidade, ela é uma doença crônica, hoje reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, uma doença que não tem cura. Então, eu não posso pensar na obesidade apenas como um problema de saúde, porque também é um problema econômico, é um problema emocional, é um problema de educação, né? Então, o Estatuto, ele é muito abrangente. Ele fala de políticas de educação, ele fala de políticas de habitação, de política de saúde, de política de emprego e renda, né? E fala também do preconceito e da questão da gordofobia. Tá. Quando fala, por exemplo, da política de emprego e renda, a senhora está falando de dificuldade de acesso ao mercado, é isso? Exatamente. Via de regra, as empresas, elas têm uma certa resistência na hora da contratação da mão de obra das pessoas que estão com obesidade ou acima do peso, por entenderem que aquelas pessoas não têm a mesma capacidade de produção. Elas são pessoas mais limitadas em virtude do excesso de peso e, via de regra, as empresas, elas evitam de contratar pessoas nessa condição. Certo. Então, dentro do nosso estatuto, prevê também um incentivo, assim como tem um incentivo para a contratação de pessoas com deficiência auditiva, com deficiência visual, prevê também um incentivo para aquelas empresas contratarem um percentual né, de pessoas com obesidade. Isso está na lei, está no estatuto. Qual é, então, a contrapartida? Qual é o estímulo que o estatuto propõe para que haja essas contratações? Na verdade, isso é um assunto ainda para ser discutido com o governador, porque pode ser questão de incentivos fiscais. Né? O importante é a gente entender que existe uma lei que protege e que garante direitos. E depois vai ser regulamentada direito. Exatamente. Né? Inclusive, a gente, dentro do Estatuto, prevê a criação de uma comissão permanente para que se esteja acompanhando a execução dessa lei. Né? É uma equipe multidisciplinar que entra educadores físicos, psicólogos, nutricionistas, endocrinologistas, né? Então, assim, a Secretaria da Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Assistência, né? Então, assim, são várias políticas públicas envolvidas em favor de uma causa que hoje afeta o mundo. Né? Eu não sei se as pessoas têm conhecimento disso, mas dentro do ranking mundial, o Brasil é o 5º país mais obeso do mundo. Quinto mais obeso? O 5º mais obeso do mundo. E, de acordo com o Atlas Mundial de Obesidade, né, a perspectiva é que até 2035, 41% da população brasileira esteja sofrendo de obesidade. O que caracteriza a obesidade? A obesidade é o excesso de peso, né? E isso é dividido em sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade severa grau 2 e obesidade mórbida. O que determina é o índice de massa corporal, o IMC. É um cálculo que é feito né, pelos médicos e que a partir de 40... Né, esse índice, ele é considerado obesidade mórbida. Eu até vou refazer a pergunta, porque, na verdade, a pergunta não foi bem feita para a senhora. A senhora disse que a obesidade ela é uma doença permanente. Isso. Considerando isto, a pessoa que tem... Às vezes, a pessoa pode não ter esse sobrepeso. Sim. Mas ela pode ser visualmente magra, mas obesa. É nesse sentido. Já que o peso não caracteriza a obesidade somente, como é que se identifica ou como é que é o comportamento ou a identificação da pessoa com obesidade? Olha,
não existe ex-obeso, né? E aí eu gosto muito de citar a minha situação mesmo. A senhora enfrentou isso, né? Eu enfrentei isso. Quem lembra de mim na campanha de prefeita, a última campanha, né, eu estava com 130 quilos. Eu passei por um processo de reeducação alimentar, não foi a cirurgia bariátrica, e perdi 52 quilos, né? Eliminei 52 quilos. 52 quilos só com reeducação alimentar? Com reeducação alimentar, com terapia, apoio psicológico e emocional. Terapia é necessário, né? É primordial. A atividade física, né? Ou seja, você não consegue emagrecer se você apenas faz a dieta ou se você apenas faz a atividade física. É um conjunto de ações para que você possa, de fato, emagrecer. Agora, também tem a questão muito cultural, por isso que dentro do Estatuto prevê-se também a educação nas escolas, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, né, sobre as questões nutricionais, a importância da atividade física. É necessário que as escolas, de fato, implementem essas atividades físicas, que as secretarias de esporte, elas possam levar até as comunidades, aquelas pessoas que não têm a condição financeira de pagar uma academia, que nós possamos levar os esportes até a sociedade que precisa disso, né? E o mais importante disso tudo é a gente divulgar esta lei. Porque o que é que eu tenho dito para as pessoas? Não é importante apenas você elaborar uma lei, ter essa lei aprovada e ter esta lei sancionada. É necessário que a população tenha conhecimento desta lei. Para que ela possa ir cobrando, isso, né? Para isso mesmo, nós estamos elaborando uma cartilha muito didática, muito objetiva, para que a gente possa divulgar, inclusive a rede de garantia de direitos, né? Se eu tiver o meu direito violado, o que é que eu devo fazer? A quem eu devo recorrer? Qual a atitude que eu devo tomar? Deputada, que tipo de experiência do cotidiano a senhora viveu na época que a senhora tinha 52 quilos a mais e que foi determinante para que pensasse no Estatuto? Só para a gente começar a visualizar um pouco do tanto que diz respeito. Por exemplo, o fato de você chegar a uma unidade de saúde e você não ter uma cadeira de rodas adequada para receber a pessoa obesa ou acima do peso. As macas, é você chegar numa clínica para fazer um exame e você não tem a bata no tamanho extra G, né? E você passa por aquele constrangimento. É você aferir uma pressão e você não ter um tensiômetro que abarque o braço da pessoa obesa. É você chegar num teatro, você chegar num cinema, você chegar num restaurante, ter que passar pelo constrangimento de colocar 2 cadeiras com medo de que aquela quebre e que você possa cair e passar por esse constrangimento. É os usuários de transporte coletivo, por exemplo, terem o direito de entrar pela porta contrária à porta da catraca. É não permitir, por exemplo, que algumas empresas cobrem 2 passagens, porque é como se aquela pessoa, o volume daquela pessoa fosse de 2 e não apenas de 1, né? Então, assim, são constrangimentos que se passam, inclusive escolas, faculdades que não têm cadeiras apropriadas para receber os seus alunos, né? Então, assim, são situações extremamente constrangedoras. E sem falar no aspecto psicológico e emocional, né? Para isso mesmo, a gente vai, inclusive, solicitar ajuda da Secretaria das Mulheres. Não que não existam homens obesos, mas o preconceito, ele é muito maior com relação à mulher do que a homem. E muitas mulheres, às vezes as pessoas não têm noção disso, mas muitas mulheres que têm os seus relacionamentos finalizados e que o seu ex-marido ou seu ex-namorado, ele se relaciona com uma mulher magra, né, de corpo bonito, faz com que essa pessoa entre num processo depressivo absurdo. Então, é necessário que essas mulheres elas tenham um apoio emocional, um apoio psicológico e mais, que as pessoas entendam que lá no HGV, hoje, existe uma equipe que faz a cirurgia de redução de estômago. É preciso que a gente divulgue como tem acesso, qual é o trâmite para que a gente possa dar agilidade. Então, o nosso objetivo é esse, é tratar da saúde pública, é tratar da saúde emocional, da saúde psicológica e do direito das pessoas com obesidade. E, lógico, preservar também a questão do bullying para que as pessoas não tenham, sejam vítimas dessa gordofobia. Olha, gente, nosso tempo, a gente não tem mais tempo, mas eu queria agradecer, deputada, pela presença aqui. Eu gostaria só de fazer uma complementação. Quando nós pensamos nessa lei, na verdade,
não tinha a pretensão de que nós seríamos o primeiro estado do Brasil a ter uma lei específica voltada para as pessoas com obesidade. E no caso é o primeiro? É o primeiro. Me surpreendi, porque estou sendo procurada por outros estados, né, pessoas que querem conhecer para que possam implementar essa lei em outros estados, inclusive no Congresso Nacional. Esse já está sancionado? Já está sancionado, então, lei. Faltam algumas regulamentações, né? Como é que vai funcionar em detalhes, mas já é lei aqui no estado do Piauí. Eu quero agradecer a senhora pela presença, quero agradecer demais por esse projeto de lei, que agora é lei. E, além de informar para as pessoas que enfrentam a obesidade, a gente também tem o propósito de alertar para quem não enfrenta, para que continue, se já faz isso, ou para que evite o desrespeito aos direitos da pessoa que enfrenta a obesidade. Muito obrigado, viu, deputada, pela participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade e nos ajude a divulgar. Muito bem, obrigado, deputada.